tá? Boa tarde. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesta tarde, que Fabiano, seus benfeitores, né, estejam junto a cada um de nós, facilitando o nosso entendimento de um assunto tão difícil, falar de Deus, e ao mesmo tempo tão agradável. Leon Denis, ele diz para a gente que há coisas que de tão profunda elas são, que só se pode sentir, não se descrevem. E esse é um deles, não é? É bastante assim, complexo, mas com toda certeza vamos sair daqui refletindo em torno dessa lição do Livro dos Espíritos, que são as questões de 1 a 9. Então, o objetivo do nosso estudo hoje é fazer essa reflexão em torno dessas questões do Livro dos Espíritos e compreender um pouquinho mais esse nosso Criador, esse Senhor de nossas vidas. E aí a gente trouxe para iniciar a nossa reflexão uma história que o Rubens Romanelli conta, né? Que diz o seguinte, que havia um edifício com 7 andares. E em cada andar, a vidraça era de uma cor. No primeiro andar, a vidraça era vermelha. No segundo, era alaranjada. E no terceiro, amarela. E aí cada morador e cada grupo de moradores desses andares via o sol dessa forma. Por quê? Por causa da cor da vidraça. No quarto andar, eles viam o sol amarelo. No quinto, viam verde. No sexto andar, viam anil. E no oitavo andar, violeta. Cada um tinha a visão do sol de acordo com a vidraça do seu apartamento. Até que um dia, um desses moradores mais curiosos resolveu sair para ver a luz do sol. E ele percebeu que era muito mais do que aquilo que ele via pela sua vidraça. Era, além do vermelho, ele morando no primeiro andar, ele via que também era violeta, que também era anil, porque era uma sincronia de cores, né, as cores do arco-íris, e na realidade, cada morador estava senhor de uma parcela da verdade, né? Eles tinham só uma noção parcial da cor do sol. E assim é a ideia de Deus. Cada um de nós, dependendo da nossa posição espiritual, da nossa compreensão, nós vamos ter uma noção desse Deus. E o que a gente percebe é que no início da humanidade, conseguiu? Que no início da humanidade, né, os homens percebiam Deus como tudo aquilo que estava acima deles. Seres inanimados, né? Eram pedras. Imagina nessa época das cavernas, os trovões. Eram deuses, né? Que estavam lá em cima. Até bem pouco tempo a nossa mãe dizia que era Deus arrumando a casa, né? Arrastando os móveis. Enfim, eram noções ainda rudimentares com relação a Deus, porque ainda não se tinha a condição exata desse soberano, desse Senhor da vida. E aí o tempo vai passando, né? E mais tarde, a ideia de Deus passou a ter uma forma humana. É a famosa fase antropomórfica, não é? Em que o homem, como não tinha explicação para a divindade, ele traçava todas as características humanas para Deus. Então era aquele velhinho sentado num trono, né, apontando o dedo, era mal ou bom, dependendo do seu bom humor. Imagina, né? Ele acordando de mau humor, eu não vou mandar o sol para aquele povo, pelo menos podia mandar um pouquinho mais fraco, né, aqui para o Rio, né? Mas, enfim, era um ser humano. Eles entendiam dessa maneira, tá? E aí o tempo vai passando. Isso aí está lá no Livro dos Espíritos, na 667, tá? Falando desse Deus antropomórfico. E aí o tempo vai passando, né? E a gente percebe que de milênios em milênios, né, Deus vai, assim, oscilar entre o medo e o amor, né? Entre a crença e a não crença, enfim. Ele vai modificando-se de acordo com a fase
de cada criatura, né? De acordo com o entendimento, com o conhecimento de cada criatura. E aí a gente percebe, né, que sempre as atenções vão se virar para Deus, ou seja, para afirmar a sua existência, seja mesmo para dizer que ele não existe. Não é verdade? É isso que a gente vai encontrar. E aí, nós vamos ver dentro desses milênios, né, vários pensadores trazendo a ideia de Deus. Compreendemos muitas vezes, né, que esses cientistas, esses muito materialistas, eles se acham senhores da vida. O médico espiritualista é complicado, ele acha que ele tem que dominar a morte, né? Ele não tem como, a morte vai vencê-lo, não é? De jeito nenhum, o orgulho não deixa que ele se abater com relação a isso. E aí nós vamos perceber, por exemplo, Isaac Newton, Voltaire, Descartes, vários cientistas, e as voltas com essa ideia de alguma coisa superior. Na época de Kardec, né, aqueles cientistas que queriam provar que não existiam os espíritos, que o homem era matéria, que morreu, acabou, eles faziam tudo para explicar exatamente que era fraude, que aquilo não existia. E aí alguns pensadores trazem a ideia, como o próprio Descartes, que ele vem nos falar, né, que ele tem uma ideia de um ser e de um ser perfeito. Por quê? Porque na falta desse ser perfeito, ele não ia encontrar tanta perfeição à sua volta. Era a ideia que ele trazia. Já Voltaire falava sobre o relojoeiro. Ele dizia, eu não posso achar que esse universo, né, imaginar esse relógio sem um relojoeiro perfeito. Porque basta a gente olhar o universo, né, gente? Tudo dentro de uma harmonia, de uma sincronia maravilhosa. Mas a ideia de Deus, mais assim acertada, a mais convincente, foi de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele trouxe para nós a ideia de Deus sobre 5 pontos. Tá? Ele trouxe para nós, primeiro, a ideia do movimento. Então, quando ele fala do movimento, deixa eu passar logo, que aí, 5 vias. Primeira, do movimento. Quando ele fala do movimento, ele fala que tem que ter um motor primeiro. Esse motor, ele tem que, vamos dizer, dirigir todo o restante para esse movimento maravilhoso da vida. Então, esse motor inicial. Depois ele fala da causalidade, que tem que ter uma causa primária. Olha a questão do Livro dos Espíritos, né? Tem que ter uma causa primária. Por isso que ele chegou o mais próximo possível. Depois, no terceiro ponto, ele fala dos seres contingentes. Ele diz para a gente, se tem seres contingentes, com toda certeza tem um necessário, tá? Fala ainda dos graus de perfeição dos seres, que ele fala desse infinitamente perfeito, que vai além daquele conhecimento que nós temos da vida. E por último, ele fala dessa inteligência superior e absoluta. Então, através desses cinco itens, né, desses 5 movimentos aí que ele trouxe para nós, ele chegou o mais próximo possível da ideia de Deus. Isso, esse espírito inspirado, não é verdade? Bem, mas o Livro dos Espíritos, na mesma questão, fala que em todas as épocas da humanidade, homens chegam até nós para nos alertar, para nos trazer explicações, né, adequadas, para impulsionar o nosso progresso, não é assim? E se a gente considerar que Moisés veio 1000 anos antes de Cristo e que foi ele o responsável, né, por aglomerar aquele povo com a ideia do Deus único, a gente há de convir que nós caminhamos muito lentamente, não é? Porque desde esse período, a ideia de Deus já foi implantada na cabeça das criaturas, não é isso? Isso nesse período ainda da humanidade. E aí a gente vê que os hebreus, né, eles foram os primeiros a praticar o monoteísmo. E até hoje tem briga lá, né? Olha só.
Então, eles trouxeram primeiro a ideia de Deus, exatamente preparando todo o terreno para a chegada de quem? Jesus. Tá? Então, essa ideia de uma existência, né, superior, uma só, e a eliminação desses vários deuses, né, dessa confusão dessas ideias, preparou todo um grupo toda uma civilização, todo um grupo de indivíduos para que Jesus chegasse e trouxesse o Deus bom, né? Então, isso está lá no Evangelho, capítulo 18, no item 2, quando Jesus fala para nós do banquete de núpcias, né, que foram convidados. Quem foram os primeiros convidados? Os hebreus, né? Eles foram os primeiros convidados a que trouxesse a ideia do Deus único. Bem, então Jesus, quando ele chegou 1000 anos depois, ele disse que não veio destruir a lei. Tanto que no Evangelho a gente tem lá todos os 10 mandamentos trazidos por Moisés. E aí, o que o Mestre Jesus nos fez? Ele nos trouxe o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele sintetizou por causa da evolução daqueles seres que já poderiam entender. Jesus foi o Espírito que nos trouxe a ideia do Pai, né? Ele que fala do Pai, o Pai amoroso e bom, né? Ele fala o tempo todo do Pai. E João, como seu apóstolo, nos traz a ideia de Deus amor. E o nosso Mestre Jesus, quando ele veio e trouxe as parábolas, os seus ensinamentos, que nós estudamos tanto no Evangelho, ele tinha certeza que nós não íamos absorver tudo aquilo. Mesmo já com a ideia do Deus único, mesmo com a ideia já implantada do Deus amor, mas ainda tínhamos dificuldades para compreender aquelas verdades. E ele nos anunciou o quê? Não se preocupe, não se turbe o vosso coração. No momento exato, eu vou enviar aquele Consolador. Consolador que vai explicar essa e tantas outras coisas e ficará eternamente convosco. Então, quando o Senhor Jesus asseverou todas essas verdades, ele tinha certeza que mesmo com a ideia do Deus único naquele período, muitas coisas não tínhamos ainda condições de aprender. E aí o nosso Consolador, prometido por Jesus, ele chegou através do mestre Allan Kardec, né, trazendo para nós todas as verdades, esse codificador maravilhoso. E ele, através do Livro dos Espíritos, ele colocou assim as bases principais para a doutrina. O Livro dos Espíritos é a síntese de todos os livros posteriores. E nós vamos perceber no Livro dos Espíritos que ele vai trazer, né, nós vamos encontrar, em primeiro lugar, a ideia do eterno Criador. É a primeira ideia que Kardec traz para nós. É o primeiro questionamento que ele faz aos espíritos, para servir de base para a doutrina espírita. Então, o que a gente percebe na doutrina espírita é que toda a composição, vamos dizer assim, todas as ideias, elas surgiram tendo por base esse Deus soberanamente bom, justo, misericordioso. Então, enquanto espíritas que somos, já compreendemos que as dificuldades nossas não são porque Deus não gosta da gente, nem porque ele apontou o dedo para a gente ser mais castigado que o outro. Já temos uma compreensão ampliada desse Deus misericordioso, desse Senhor das nossas vidas, trazendo tudo aquilo que precisamos para evoluir. É o que o Senhor Jesus falou com relação a essa caminhada. É preciso caminhar, mas é preciso caminhar de que forma? Compreendendo, porque senão fica difícil. Só conhecer não basta, não é? É preciso compreender. E aí o primeiro questionamento é exatamente esse. O que é Deus? Ele não pergunta quem, ele pergunta o que é Deus. E os espíritos trazem aquela famosa resposta que nós já conhecemos, que é a inteligência suprema, a causa
primeira ou causa primária de todas as coisas. Aí nos reportamos a Santo Agostinho, né? A São Tomás de Aquino, trazendo a ideia dessa causa primeira, dessa causa primária. Então é preciso que nós todos compreendamos esse Pai bondoso, misericordioso e causa primeira de todas as coisas, tá? Então ele é o criador de tudo que existe, das criaturas, da natureza e de todas as leis harmônicas do universo. Não tem nada fora do lugar. Aí a gente se reporta ao nosso Livro dos Espíritos, logo na introdução, no seu último item, quando Kardec traz para nós o seguinte, lá no último item, que fala sobre os vazios do espaço. Ele diz assim: os astrônomos sondaram os espaços e encontraram na distribuição dos corpos lacunas injustificáveis e em desacordo com a lei do conjunto. Olha que interessante, porque a ciência não tinha tanto avanço, e quando eles viram aquelas lacunas, eles disseram assim: puxa, está faltando alguma coisa, porque essa harmonia, para existir, precisa ter algo nessas lacunas. Né? Então, a necessidade da gente compreender esta harmonia no universo. Então, ele diz ainda assim: ali deve haver um mundo, porque essa lacuna não pode existir e esses efeitos devem ter uma causa. Essa causa primeira, essa causa primária. Então, esta é a primeira questão do Livro dos Nós temos como segunda questão, Kardec nos pergunta aos espíritos o que devemos entender por infinito. E os espíritos dizem que é aquilo que não tem começo nem fim. É o desconhecido. Todo desconhecido é o infinito. Então, se a gente perceber, na época antes das grandes navegações, o homem não se aventurava ao mar, porque ele achava que lá no finalzinho do horizonte ele ia cair num buraco, né? Não tinha como chegar, porque era o desconhecido. Deixa de ser infinito a partir do momento que você chegou lá e conheceu, não é isso? Então, os espíritos dizem para nós. Aí Kardec vem com a outra questão. Então, a gente pode dizer que Deus é infinito? Olha o que eles respondem. Definição incompleta. Por que incompleta? Se eu não sei o que é infinito, como é que eu posso dizer que Deus é infinito? Né? Definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Então, há necessidade da gente compreender o tempo de cada um de nós. Estamos vivendo num tempo de descobertas maravilhosas, não é? Gente, cada hora, eu, por exemplo, que não alcanço muito esse conhecimento do espaço, né? Essas coisas lindas, o que a gente tem visto de descobertas, né? Eles agora pesquisam Marte e as sondas e o que vai para o espaço. Isso é muito lindo. É importante que essas descobertas cheguem, porque à medida que isso vai avançando, o conhecimento humano, não é? Como nós sabemos que seremos um dia perfeitos e seremos co-criadores, estaremos ao lado de Deus recebendo as ordens, né? Não seremos deuses, mas estaremos recebendo as ordens para criar, né? Junto a Ele, junto a esse universo. Imagina a gente criando galáxias, né? Planetas, como o próprio Jesus, né, que criou o nosso planeta, aí esteve à frente da criação do nosso planeta. E para fazer isso a gente tem que entender de física, de química, né, de tudo isso, e estar ali junto a Deus trabalhando. Então, a necessidade de compreendermos que nesta hora ainda não temos a inteligência capaz para alcançar essa grandeza do Criador. Por isso, como Leon Denis asseverou, sentimos mais, né? É mais sentimento do que a gente descrever na realidade. Bem, então está tudo isso acima do homem, né? E como... Desculpa, eu botei na frente, né? E como está bem explicado, né? Deus ilimitado e a demonstração da sua inteligência, da sua existência, né? Ele não pode se fazer
por coisas objetivas. Deus é um homem, é um velho, é um animal, enfim. Por quê? Porque nada objetivamente vai nos justificar a existência do Criador. Então, de que forma podemos justificar essa existência? Apenas de forma metafísica e subjetivamente. Só dessa forma sentiremos, entenderemos um pouquinho mais a existência do Criador, tá? Então, é importante que a gente estude essa harmonia do universo, tudo que nós encontramos no universo, porque dessa forma nós vamos compreender na essência que é Deus. Nada se pode comparar a esse arquiteto universal. Ele nunca erra, não é? Ele nunca fica de mau humor. Ele não acorda, né? Se a gente pode entender como acordar, né? No amanhecer, ele não esquece de deixar o sol para nós, a lua, as estrelas, as árvores. Toda a natureza tem uma harmonia constante nas mãos desse arquiteto divino, dessa criação maravilhosa. E sem problemas, né? Qual homem, né, poderia trazer essa harmonia? Qual a inteligência suprema poderia trazer? Homem, na humanidade, nós não o encontramos. E aí nós vamos partir agora para essa segunda parte, que são as provas da existência de Deus, não é? Porque o homem corre sempre atrás daquilo que pode provar a existência de Deus. Como ele se acha orgulhoso Senhor da vida, acha que não tem coisa mais acima dele. Há pouco tempo eles descobriram uma partícula, que eles chamaram partícula de Deus, que era a partícula mínima, né? Eles fizeram tudo em laboratório, mas na hora de dar a vida, não podia, né? A gente encontra as pesquisas in vitro, né, das fertilizações e do espermatozoide, do óvulo, aí aquele aglomerado de células continua se desenvolvendo, mas chega num ponto que ele para. Ele precisa do útero materno para dar vida àquele ser, não é assim? Então não tem como explicar essa existência da vida, a não ser por essa inteligência suprema, a não ser pelo entendimento dessa força maior desse arquiteto do universo. Então, né, a prova da existência de Deus, né, só pode ser explicado através dessa onipotência criadora de um ser supremamente inteligente e sábio. Não tem palavras mais para explicar isso aí, né? Basta a gente olhar o universo. É belíssimo. Quem já teve a oportunidade de ir lá no planetário, é a coisa mais linda que existe. A gente parece que... dá a impressão de que a gente está não sei, voando. É uma coisa linda. Porque as estrelas, né, o Sol, o nosso próprio planeta belíssimo, o planeta Terra é um dos mais belos, o planeta azul, não é? E os demais planetas que com certeza têm vida, porque nada estaria ali só para enfeitar os nossos olhos, não é? É muito lindo. Na outra questão, na questão número 4, Kardec pergunta aos espíritos onde é que a gente poderia, né, encontrar a existência de Deus. E os espíritos, eles são bem claros. Eles dizem assim para nós, igualzinho às ciências, o efeito e a causa, não é? Se a gente vê esse efeito maravilhoso no universo da natureza, qual é a causa? O que está por trás disso? Não é? Então ele explica: se não é obra do homem, a vossa razão responderá. Né? Jogou de volta a questão para todos nós. Então é preciso que a gente tire o orgulho, tire o egoísmo. Com certeza já temos essa compreensão, não é? Para que exista essa causa superior, essa causa primeira de todas as coisas, para que haja essa harmonia no universo. E aí a gente encontra lá na questão do Fonte Viva, na lição número 164, onde Emmanuel termina essa questão da seguinte jeito, muito lindo.
Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo e Deus, nosso Pai, nos escutará. Então, há necessidade da gente ter essa certeza que esse Pai amoroso e bom nos escuta não daquilo que queremos, como crianças teimosas, mas naquilo que precisamos para caminhar, para acertar, não é? Para reagirmos com mais acerto, enfim, para, através dessa elaboração de ideias, né, conseguirmos fazer uma trajetória de luz, conseguirmos chegar até a essa perfeição tão almejada por cada um de nós. E aí nós vamos encontrar em Leon Denis algumas colocações que está em Depois da Morte, bastante interessante. Ele diz para a gente que o espetáculo da natureza, o aspecto dos céus, das montanhas, dos mares, apresentam ao nosso espírito a ideia de um Deus oculto no universo. Aquele livro, O Grande Enigma, quem não leu ainda, por favor, leiam. É lindo, né, Maria? Já leu esse livro? Muito lindo. Então, O Grande Enigma, né? Leon Denis é muito poético. Então, aí a gente vai perceber essa grandeza que Leon Denis traz para nós. E ele traz uma outra coisa com relação ao nosso corpo. Ele diz, e o corpo humano não é um laboratório vivo, um instrumento cujo mecanismo chega à perfeição? Então, a gente não precisa nem sair do nosso corpo para a gente perceber a grandeza de Deus. Esse universo pequeno, né, minúsculo que está aqui, que cada um de nós tem como instrumento para chegarmos à perfeição, como ele nos fala, é um laboratório vivo e é uma perfeição absoluta. No livro Missionários da Luz, nós temos lá, logo no início, eu não me lembro se é no capítulo 2 ou 3, quando André Luiz vê dois seres, né, um masculino e outro feminino. Quando ele olha aquele corpo, ele fica extasiado, porque aquele corpo não era igual àquele que ele via na Terra, quando ele era médico, porque era um corpo perfeito. É o corpo que nós vamos conseguir chegar à medida em que as nossas impurezas, né, todas aquelas resoluções que ainda não tivemos, que a gente começa a elaborar. Então, quando ele olhou aqueles dois corpos, né, um masculino e um feminino, ele não entendeu, falou, mas isso é o corpo humano? Realmente é o corpo ideal, é o corpo perfeito. Como Leon Denis nos assevera, né, esse laboratório vivo, né, e que nós sabemos que é um universo em miniatura, não é? Continuando, nós vemos lá no livro A Gênese, de Kardec também, logo no capítulo 2, que fala sobre Deus, no livro, né, nós vamos encontrar, eu não escrevi aqui, o seguinte, lançando-se o olhar sobre as obras da natureza, observando-se a providência, a sabedoria e a harmonia que presidem a todas elas, reconhece-se que não existe uma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana, pois o maior gênio da Terra não saberia criar a mais insignificante erva, né? Aquilo que eu comentei no início. Nenhum de nós teríamos a condição disso. E a gente percebe a harmonia e a beleza da natureza todos os dias, tá? Na outra questão, em que Kardec diz assim, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Aí a gente retoma logo naquele primeiro slide, né, em que os selvagens já tinham uma ideia de Deus, não é isso? Então eles já percebiam que tinha alguma coisa superior a eles, né? Então essa ideia instintiva, da onde que o homem tira? Da onde que esses homens tiram? E os espíritos dizem, a de que Deus existe, pois de onde lhes se viria esse sentimento se não tivesse uma base?
é ainda uma consequência do princípio, que não há efeito sem causa. Então, a providência divina é a suprema sabedoria de Deus e está presente no homem desde o início, desde a sua criação. E nós vamos lembrar também de um conto que está lá em Meimei, né, no livro Ideias e Ilustrações, que nos fala de um caravaneiro, né, que ia pelas estradas da vida, e ele ia acompanhado do seu senhor, né, junto àqueles servos. E esse servo analfabeto, ele ajoelhava-se com tanto sentimento, agradecendo a Deus tudo aquilo que ele recebia. E aí o senhor, muito orgulhoso, né, diz para ele: mas como você, analfabeto, um homem que não tem conhecimento de nada, agradece com tanta força alguma coisa que você não vê, que não existe? E aí o servo diz para ele: mas como não existe? Claro que ele existe. Mas como que você tem certeza que ele existe? E aí ele diz: eu conheço Deus pelos sinais que ele me mostra. Então é a partir desses sinais que eu tenho certeza que ele existe, e eu oro para este ser que com certeza ele existe. E aí ele continuou explicando para o seu senhor. Ele disse assim: quando você recebe uma carta, e aí você não sabe, ainda não leu a assinatura, como é que você reconhece aquela carta? Aí o senhor diz assim: pela letra, né? Eu olho a letra e mais ou menos eu sei quem foi que me mandou. Ao mesmo tempo, quando você ouve os rastros de animais, e aí você depois vai perceber que animais passaram por ali, como é que você sabe que animal foi? Se foi um boi, um carneiro, uma vaca, enfim. Aí diz assim: pelos rastros. Eu olho os rastros e sei que animal passou por ali. Aí ele diz, aí o servo responde: assim são os sinais que Deus me envia. Olhe para o céu, olhe para esse universo, olhe para essa natureza. Todos esses sinais me mostram a beleza desse Senhor da vida, desse construtor dessa beleza universal, que não foi nenhum homem a construir. Nesta hora, o Senhor se curvou diante daquela sabedoria e orou junto com ele, não é? Então, só não ter a sensibilidade para perceber toda essa grandeza, que é belíssima, né? Continuando, nós vamos ver na outra questão, que é a questão número 6 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona os espíritos, né, sobre esse sentimento íntimo que os homens trazem da existência de Deus. Se isso não poderia ser fruto de uma educação, não é, de ideias adquiridas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, de repente, os homens têm a ideia de Deus que passou, né, o outro ensinou, então aí eles começaram a adquirir essa ideia. E aí os espíritos respondem que, se assim fosse, por que existiriam os vossos selvagens esse sentimento? Quer dizer, nos selvagens ninguém ensinou para ele, e eles já tinham esse sentimento, né? E aí, na questão 620, Kardec nos fala, né? Os homens compreendem Deus e suas leis segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Isso é uma nota de Kardec. Então, à medida em que a gente vai evoluindo, a gente vai compreendendo muito mais Deus. E aí, na questão 621, onde é que está escrita essa lei? Onde é que está todo esse conhecimento? Está escrito em nós desde o início, né? Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Desde quando? Desde que o homem, né, ainda estava caminhando lá como simples ignorante, lá bem no início da nossa caminhada, né, evolutiva, nós já tínhamos gravado, né, em nossa consciência essa ideia, essa lei. E ele diz aqui: a concepção da divindade, sempre presente no homem, decorre do sentimento íntimo e instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus. E na questão... isso nós vemos lá na questão 621, e na questão 619, os espíritos dizem para nós que todos nós podemos conhecê-la,
Mas existe uma distância em compreender estas leis, em compreender a existência de Deus, que vai depender, aí sim, né, Kardec trazendo a nota, das multiplicidades das encarnações, onde o homem vai compreendendo melhor o bem e o mal, à medida em que ele vai fazendo as melhores escolhas, à medida em que ele vai acertando a sua caminhada. Essa compreensão vai sedimentando no seu eu, até que ele possa, na sua essência, compreender em plenitude. E logo a seguir, Kardec pergunta, já que o homem trouxe na sua consciência, desde o início da sua caminhada, essa lei, como é que precisa vir gente revelar para a gente, né? Como é que tem Moisés, Jesus, tantos espíritos aí de escola revelando essa lei? Então, os espíritos dizem que muitas vezes esquecemos, desprezamos essa lei e Deus quer que seja sempre lembrado. Então, a rebeldia, né? Nós, como Santo Agostinho fala para a gente no Evangelho, muitas vezes somos rebeldes à lei de Deus, a necessidade desses espíritos mais elevados virem, como ele diz aqui, lembrar, que a gente começa a esquecer. Então, de tempos em tempos, não é? Por misericórdia divina, eles nos lembram essas leis para que a gente comece a acertar melhor as nossas escolhas e façamos melhor a nossa caminhada. Olha como ele tem, não é? A misericórdia de Deus é imensa. Ele como está atento a tudo, não é? E aí a gente percebe na outra questão, está lá no livro dos Espíritos 621, né? Que é a questão número 7, né, do livro dos Espíritos, que diz assim: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, então tudo que vem depois é fruto dessa matéria já existente, e aí os espíritos perguntam, né? Desculpa, os espíritos respondem, mas e a causa anterior? É indispensável que tenha o quê? Uma causa primeira, né? Como é que essa matéria que já está vai dar causa a alguma coisa? E aí, quem deu causa a essa primeira matéria? Né, para a gente pensar. E aí a gente lembra, lá no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel nos fala do protoplasma divino, no início da vida. Foi o período em que houve a geração espontânea, em que Deus, na sua sabedoria, colocou todos os germes necessários, isso depois de trilhões e trilhões de anos, para que a partir daquele momento tivesse a condição ideal para a vida. Isso foi um longo percurso até que chegássemos a um período de mais complexidade, que é o homem, né? Que foi o último a ser criado. E aí o homem, por seu orgulho, achava que ele foi o primeiro criado, né? De forma alguma. Existiu toda uma caminhada para que chegássemos a um ser mais complexo. Então, os espíritos nos falam dessa causa primeira, né? Na outra questão, Kardec pergunta que se deve pensar da opinião de alguns que acham que essa formação primária é uma formação fortuita, quer dizer, foi por acaso, aconteceu por acaso. Uma coisa juntou com a outra, por acaso resolveu. E aí os espíritos são, né, enfáticos aqui. Outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? O acaso é o nada, o acaso não existe. Até os materialistas falam que o acaso não existe, não é verdade? Então é necessário que haja uma causa inteligente e anterior. Já li, né? E na última questão do livro dos Espíritos que nós temos estudado hoje, diz assim: em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. E aí os espíritos explicam para nós que nós temos que conhecer a obra e ver que o autor é aquele, né? Ele diz aqui, pela obra se reconhece o autor. Se você contrata alguém para fazer alguma atividade, né, e você
vê aquela obra pronta, com certeza você vai saber que aquela criatura que executou aquele trabalho tem qualidade, não é? Pela obra se conhece o autor, exatamente como ele diz. Vede a obra. E aí você vai definir quem é esse autor. O orgulho é que vai gerar a incredulidade. Porque o homem orgulhoso sempre vai achar que ele é capaz de criar alguma coisa e se distanciar dessa criação divina. Então é preciso que a gente dê a mão à palmatória. Com certeza isso não acontece conosco que já estudamos a doutrina espírita, né? Que sabemos dessa causa primeira, dessa causa primária de todas as coisas, e que, como ele fala para nós, o sopro de Deus poderá bater em cima desse orgulhoso que acha que ele é o Senhor da vida. E a gente percebe que todas essas criaturas que se sentem, né, superiores, que acham que podem resolver todas as coisas, eles sofrem muito, não é? Porque não compreendem das coisas que estão à sua volta. Então, qualquer situação mais complicada, para ele vai ser difícil, porque ele não vai conseguir resolver, e aí ele vai, impotente do jeito que ele vai, diante daquela dificuldade, ele não vai se deixar abater, não é? E aí aquilo faz com que ele sofra e sofra muito, não é assim? Então, à medida em que a gente compreende o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está fazendo da nossa vida, não é? O porquê dessa caminhada, o porquê da dificuldade, o porquê, enquanto espíritos que somos, diante de cada aprendizado que nos aparece, isso tudo é importante para que a gente saiba que esse Senhor da vida, ele está atento a cada detalhe, porque nós estamos mergulhados no fluido divino, todos nós, seja na época em que não éramos tão bons, seja agora ou agora, aqueles que não são bons estão lá mergulhados no fluido divino, todos. Não é? É importante que a gente tenha essa ideia. Quando o Senhor Jesus nos convidou a amar os nossos inimigos, não é? Ele quis dizer para nós que Deus está atento a toda a sua criação, desde aquele pequenininho unicelular, que nem sabe o que ele está fazendo lá, até a criatura complexa como nós, seres humanos, seja estarmos caminhando no bem, seja não estarmos caminhando no bem. Estamos todos mergulhados no fluido, com toda certeza. A responsabilidade das escolhas não é por conta de Deus, é por conta de cada um de nós. Então, à medida em que aí começamos a escolher melhores atitudes, começamos a ter melhores pensamentos, a nossa caminhada começa a ser muito mais harmoniosa, e aí o nosso caminhar começa a ficar mais acertado. Então a gente tem que hoje entender o seguinte, que Deus existe e nós não podemos duvidar, que isso é essencial, não é? Não podemos duvidar. E a nossa preocupação primeira, né, depois desse fato da existência de Deus, né, que já está mais do que comprovado, é estudar as nossas imperfeições. Porque vamos nos perder, né, com relação a essas experiências de provar a existência de Deus, e vamos esquecer o objetivo primeiro, que é a nossa elevação, que é o estudo de nós mesmos. À medida em que começamos a compreender que distante de nós está a buscar a essência de Deus, muito ainda distante, um dia chegaremos lá, perdemos tempo em não olhando para nós mesmos. É preciso então que cada vez mais busquemos o conhecimento de nós mesmos para chegarmos sim a essa perfeição. E basta olhar a natureza, né, gente? A gente não precisa olhar para mais nada. Olhar para a natureza, olhar para dentro de nós mesmos, para seguirmos com mais acerto. À medida em que a gente começa a ver essa harmonia, essa beleza, nosso interior começa também a se modificar. É preciso que mesmo dentro do trabalho, de vez em quando, a gente não é perder, é ganhar um tempo em olhar para fora de nós mesmos.
é olhar a lua cheia, é olhar o sol que está nascendo, ou que está se pondo, olhar o mar maravilhoso, e tudo aquilo que Deus traz para nós, para que os nossos olhos, né, fiquem maravilhados, né, e ficamos felizes por termos um planeta tão lindo para fazermos a nossa caminhada. E para completar o nosso estudo, nós temos um conto no livro Instantes da Vida, que fala sobre a arte de elevar-se. Porque muitas vezes achamos que para a gente se elevar tem que tirar todos os problemas de volta da gente, né? Às vezes a gente fica pensando assim, puxa... Obrigada. Às vezes pensamos assim, seria tão bom, né, se não tivesse problemas, se a gente pudesse continuar seguindo, seria melhor, né? A vontade, às vezes, é de deixar aquele problema ali paradinho e seguir para ver se as coisas melhoram, não é verdade? Então, nesse conto, é bastante interessante, que fala sobre um médium espírita que ele reclamava muito do planeta, que tinha muita maldade, muita dificuldade, a família dele era muito complicada, e ele caminhava com muita dificuldade e estava muito aborrecido com tudo aquilo que o incomodava para que ele seguisse. Afinal de contas, a doutrina espírita, ela orienta para que a gente chegue à perfeição. Mas como que ele podia chegar se ele tinha tantos problemas à sua volta para resolver? Era impossível. Então ele pedia para ser mandado para um outro lugar, que ele queria desencarnar, ele queria ir para um outro lugar melhor, que só assim ele ia ficar mais feliz. E aí desencarnação chegou, né? E ele foi, e lá no mundo espiritual, o seu mentor espiritual chegou perto dele e falou para ele o seguinte: meu amigo, você não precisava sair do planeta para resolver o seu problema, que é a chegada à perfeição. E aí contou para ele a seguinte história, que existia um homem que vivia na Terra, e ele vivia assim, muito distraído das questões espirituais, até que um dia ele desencarnou. Quando ele desencarnou, ele foi para o inferno, e chegou lá, tudo pegando fogo, um lugar horrível, ele andava cheio de lodo, cheio de lama. Aí ele olhou aquilo e ele falou, peraí, eu vou melhorar esse lugar. Ele pegou uma vassoura, começou a varrer de um lado, pegou a enxada, a pá, começou a limpar os lugares. Aí ele olhou para o outro lado, haviam pessoas com o braço quebrado, ele falou, não é possível, esse homem deve estar sentindo muita dor. Aí consertou o braço de um, a testa de outro, e consolava outro, enfim, ele começou a melhorar aquele lugar em que ele estava. E aí o Satanás ficou aborrecido, né? Que homem é esse? Manda ele vir aqui conversar comigo. Ele não está agindo de forma como tem que ser feito aqui no meu território. E aí este homem foi conversar com ele. E aí ele disse assim, por que você está fazendo isso? Acertando uma coisa, acertando outra, ajudando as pessoas. Aí ele falou assim, porque eu não consigo viver num lugar sem trabalhar. Eu gosto de fazer alguma coisa. E como estava sujo, eu resolvi limpar. Ele falou, não, mas o inferno tem que ficar sujo. Não, mas eu não consigo ficar aqui sem ficar sujo, sem estar com tudo sujo. Eu prefiro que fique limpo, que tenham pessoas mais alegres, que sejam ajudadas. Aí ele falou assim, agora mesmo faça a sua mala, que você será levado para um outro lugar. O seu lugar não é aqui. E ele foi enviado para o céu, em que ele poderia ali continuar a sua tarefa de ajuda ao próximo e de resolver as questões. Então é para a gente refletir o que eu estou fazendo ali naquela confusão. Eu não tenho que pedir para sair, eu tenho que arregaçar as mangas e trabalhar, né? É preciso que eu reflita e compreenda que Deus, o Senhor da vida, colocou cada um de nós no cenário ideal da vida para fazermos o melhor espetáculo. Que a gente possa chegar no mundo espiritual recebendo aplausos desse espetáculo que realizamos aqui no mundo de carne, né? Que Jesus abençoe a cada um de nós, que Deus, o Senhor das nossas vidas, nos dê a paz que precisamos nesse ano que se inicia, e que a esperança, né, faça sempre morada no nosso coração, e que a gente trabalhe bastante nesse planeta para, com certeza, encontrar
um lugar muito mais belo, né, do que tudo isso que a gente encontrou até agora. Muito obrigada.